Então, da última vez que a gente conversou, ficou aquela ideia, né? De uma mensagem pura, de amor, de imortalidade da alma, que tinha sido estabelecida. Exato. Era um ponto de virada. Mas aí ficou a pergunta, o que acontece quando uma ideia tão elevada é deixada nas mãos dos homens? E aí que o nosso mergulho de hoje continua. Pois é, porque o que as fontes que a gente está analisando descrevem a seguir não é uma evolução, é na verdade um colapso. Um colapso total. A narrativa nos joga direto num período que a gente conhece como Idade das Trevas, a Idade Média. E, segundo essa perspectiva, o nome não podia ser mais apropriado. Ok, vamos analisar isto. Porque não é só um desvio de doutrina, né? As fontes pintam um quadro de declínio civilizacional mesmo, profundo. É isso, a humanidade parece que entrou numa hibernação espiritual, intelectual. E a gente precisa entender o tamanho desse problema. Sim, porque não foi só uma interpretação errada. A mensagem de amor virou literalmente uma doutrina de ódio. Uma inversão completa. Total. O evangelho que era para libertar foi usado para justificar perseguição, tortura, guerras, tudo em nome de Deus. As fontes descrevem um clima de quase desespero nos planos espirituais. Uma sensação de que o projeto todo estava indo para o ralo. Exatamente. De que a gente caminhava para o caos. E é essa crise que abre o espaço para o foco da nossa análise de hoje. Porque diante desse fracasso aparente, as fontes descrevem uma resposta monumental. Um verdadeiro plano de resgate. Exato. Não uma nova mensagem, mas algo que parece mais um projeto de engenharia espiritual. Um plano de reestruturação traçado pelo próprio Cristo, com 3 metas muito claras. Para tentar salvar o planeta de si mesmo. E a primeira parte desse plano era entender a profundidade do buraco, né? Sem dúvida. As fontes mencionam algo que eu achei fascinante. A própria arte da época. Dizem que as pinturas medievais, se a gente comparar com a arte greco-romana, pareciam feitas por crianças. É um ótimo ponto. Sem profundidade, sem estética. Sem alma, né? O que isso diz sobre o espírito daquela humanidade? Diz tudo. A arte é sempre um reflexo. A perda da beleza, da técnica, não era só falta de habilidade. A interpretação que as fontes dão é que era um sintoma da perda de conexão com o belo, com o divino. E o problema ia além da arte. Ah, muito além. Se estendia a todo o conhecimento. O cristianismo da época, que podia ter sido o guardião do saber antigo, se tornou, em muitos casos, o seu maior inimigo. E as fontes dão exemplos disso, né? Sim, e um dos mais fortes que elas destacam é o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Nossa! Por volta do ano 400, uma multidão de cristãos teria destruído o que restava do maior centro de saber do mundo antigo. Milhares de rolos com séculos de filosofia, ciência, tudo queimado por ser considerado pagão. É uma imagem poderosa. A gente queimando os próprios manuais de instrução. E o fascinante aqui é a lógica do desespero que, segundo as fontes, se instalou no plano espiritual. Pensa bem, se a mensagem mais elevada que a humanidade podia receber foi corrompida a esse ponto, o que mais você podia oferecer? Qual seria o próximo passo, né? Parecia um beco sem saída. Exato. E foi nesse cenário que esse plano de 3 etapas começou a ser colocado em prática. É aqui que fica realmente interessante. Porque a primeira meta era justamente reacender a chama do conhecimento. Isso. Mas como se faz isso? Num mundo que está queimando bibliotecas e perseguindo quem pensa diferente. Não dá para simplesmente abrir uma escola. E é aí que a estratégia descrita nas fontes se torna francamente audaciosa. A lógica foi: se a gente não pode ensinar o mundo, vamos mandar os professores de volta. Os professores? Mas não qualquer professor. O plano teria sido coordenar a reencarnação de um grupo muito específico de almas. Que grupo era esse? As fontes afirmam que foram convocados os mesmos espíritos gênios que impulsionaram a filosofia, a arte e a ciência na Grécia e na Roma antigas. Peraí. Foi organizada uma espécie de força-tarefa reencarnatória.
trazer de volta todo mundo junto na mesma região, as mentes mais brilhantes, para dar um choque de realidade intelectual no planeta. Quer dizer que, em vez de um processo lento de redescoberta, o plano foi injetar genialidade concentrada, tipo convocar os Vingadores da Antiguidade para consertar as coisas. A analogia é ótima, e o resultado concreto disso nós conhecemos como o Renascimento. Claro! De repente, nesse espaço curto de tempo, surgem figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. A Itália floresce com uma explosão de arte e conhecimento que não se via há 1000 anos. E o detalhe que as fontes destacam é o mais incrível. Elas dizem que esses gênios surgiram do nada, sem mestres à altura. O exemplo do Leonardo da Vinci É absurdo. A narrativa diz que aos 8 anos ele já conhecia todos os segredos da pintura. Perspectiva, luz, sombra. Como uma criança de 8 anos na Itália do século XV saberia disso sem ninguém para ensinar? A explicação que essa perspectiva oferece é que ele não estava aprendendo, ele estava recordando. Ah! O conhecimento já estava ali, latente no espírito dele. A genialidade dele e dos outros não seria fruto só daquela vida, mas da bagagem de muitas existências. Eles eram, literalmente, os mestres antigos renascidos. Isso muda completamente o jeito de olhar para o Renascimento. Não foi só um evento histórico espontâneo. Foi o primeiro passo de um plano espiritual coordenado, e é crucial conectar isso ao plano maior. O objetivo não era só fazer arte bonita. Tinha uma função. Exato. Foi uma terapia de choque para a civilização. Uma forma de tirar a humanidade daquele marasmo, daquele torpor intelectual. Essa explosão de criatividade preparou o terreno para os enciclopedistas, para os iluministas. O pensamento crítico estava sendo resgatado. A meta número 1, segundo as fontes, foi um sucesso. Entendi. Então a primeira fase foi um tipo de reboot intelectual. Mas isso me gera uma dúvida. Se a Europa com o Renascimento e depois o Iluminismo já estava virando o centro do saber de novo, por que o plano não continuou ali? Porque a segunda meta era encontrar um novo lugar. A pergunta é perfeita. E a resposta que as fontes dão é um conceito-chave: esgotamento moral. Esgotamento moral. A Europa estava intelectualmente desperta, mas espiritualmente doente. O continente estava marcado por séculos de guerras religiosas, ódio, perseguição. A Inquisição, por exemplo, não deixou só cicatrizes históricas, mas nessa visão, feridas espirituais profundas. Entendi. Não bastava ter o cérebro funcionando, o coração precisava estar saudável. E o coração da Europa estava exausto. Pensa como um campo agrícola. Se você planta a mesma cultura agressiva por séculos, o solo se esgota. Ele perde os nutrientes. E não consegue mais gerar vida saudável. Exato. A Europa, com suas guerras e massacres, teria esgotado seu solo moral. Havia muita mágoa, muito ressentimento, muita energia de vingança impregnada ali. Seria muito difícil plantar uma semente de amor e fraternidade num terreno tão desgastado. E as fontes apontam para algum lugar específico onde esse esgotamento era pior? Sim. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o foco vai muito para a França. E aqui a narrativa fica bem detalhada. A França. Mas não era o centro do iluminismo? Exatamente. Era o cérebro do mundo na época. Mas espiritualmente era vista como um dos pontos mais contaminados. Contaminada por quê? As fontes entrelaçam 2 eventos históricos. O primeiro, em 1572, foi a Noite de São Bartolomeu. O massacre dos protestantes. Certo. Um banho de sangue, uma explosão de ódio religioso. E o segundo, mais de 200 anos depois, a Revolução Francesa. E qual seria a ligação? Nessa interpretação, a Revolução, com o período do terror, a guilhotina, não foi um evento isolado. Foi um eco sombrio da violência anterior. Uma colheita terrível plantada séculos antes. A lei de causa e efeito em ação. Então a revolução seria uma consequência espiritual direta do massacre. É a conexão que as fontes fazem. Elas falam em cerca de 2 milhões de almas presas nesse ciclo de ódio e vingança, reencarnado na França por séculos. Isso criou uma atmosfera espiritual densa. Tornando o país um lugar bom para ideias revolucionárias. Mas péssimo para a evidência prática de uma doutrina de perdão e fraternidade. Era preciso uma página em branco.
O que nos leva, imagino, à terceira meta, que parece amarrar tudo isso. Se o conhecimento renascia na Europa e um novo lar era procurado, qual era o objetivo final? O objetivo final, de acordo com essa narrativa, era o resgate da mensagem de Jesus em sua pureza, mas agora com uma roupagem racional, filosófica, adequada aos novos tempos. Essa nova revelação seria a doutrina espírita. Certo. E para que ela surgisse, fosse codificada, era preciso um lugar com a máxima maturidade intelectual possível. E esse lugar era a França do século XIX, o berço do saber. Ah, agora a aparente contradição faz sentido. A França era o único lugar com a capacidade intelectual para construir a doutrina. Exatamente. Mas por causa daquele esgotamento moral, teria uma dificuldade imensa para vivenciá-la em sua plenitude. E essa distinção é crucial. A França seria o laboratório mental, o cérebro da operação. Mas o coração precisaria estar em outro lugar. Exatamente. O conhecimento codificado na França precisaria ser transferido para esse novo lugar encontrado na segunda meta. Um lugar espiritualmente mais virgem, sem as dívidas e os ódios seculares da Europa. Uau! Onde a doutrina pudesse florescer, não só como teoria, mas como prática. A meta 1, com o Renascimento, foi o despertador da inteligência humana. Isso, preparou a mente para pensar de novo. A meta 3, então, usou essa mente, no seu ponto mais aguçado, a França, para codificar uma nova doutrina que resgatava a mensagem original com uma base lógica. Perfeito. A construção da ferramenta. E a meta 2, a busca por um novo lar, foi a preparação do campo, do terreno fértil e limpo, onde essa ferramenta poderia ser usada para construir uma nova sociedade. Cérebro na Europa, coração em outro lugar. A engenharia é exatamente essa. Uma estratégia de longo prazo, multifacetada, que atuou em frentes diferentes, intelectual, moral e geográfica, para contornar a crise. Olhando por esse ângulo, o que as fontes descrevem é um projeto de uma escala quase inimaginável. Não é só uma sequência de eventos históricos. É uma narrativa coerente de intervenção espiritual que se estende por séculos. E isso levanta uma questão importante, que nos joga direto para o próximo capítulo dessa história. Qual seria? Se a Europa estava esgotada e a França era só o laboratório de ideias, que terra e que povo teriam as qualidades tão únicas para se tornar o verdadeiro lar, o coração desta nova fase do Evangelho? E, talvez mais intrigante ainda, como um antigo rabino da Judéia, chamado Hilel, que viveu antes de Cristo, se tornaria séculos e séculos depois a peça-chave reencarnada para a descoberta e a preparação espiritual deste novo mundo.